sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você viu aí um vídeo sobre a INA Conference, né, que vai acontecer na Igreja Nova Aliança de Londrina. Ela vai ser totalmente online. Então depois nós vamos disponibilizar na nossa página do Facebook e do Instagram, para que você possa acessar o site da Igreja Nova Aliança de Londrina e fazer a sua inscrição. Você precisa fazer a sua inscrição, é gratuita, mas você também pode dar uma oferta, porque eles vão estar ali dando uma oferta para os preletores que vão estar ministrando. E essa conferência vai acontecer no dia 9, 10, 11, 12. Será uma quinta, sexta, sábado e no domingo. Vai acontecer quinta e sexta às 19, quinta, sexta e sábado à noite e no domingo pela manhã. Então você precisa participar, ela é aberta para todos da igreja, não somente a liderança, os supervisores, mas também a todos os membros desta casa. Então quero te convidar a fazer a sua inscrição, não deixar para a última hora, para você não se esquecer. Faça a sua inscrição, separe este tempo para que você possa participar conosco nesses dias. Amém? Queridos, hoje eu quero continuar, eu quero falar algo, né, o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. O título da minha mensagem nesta noite é Siga em Frente. Eu quero falar um pouco sobre isso, seguir em frente. Estamos aí praticamente há 3 meses, um pouco mais de 3 meses, vivendo nesta pandemia da nossa nação, desde que quando começou toda essa questão da pandemia no Brasil, né, na nossa cidade. Enfim, estamos aí um pouco mais de 3 meses, que já temos passado por isso. Inclusive, aqui a próxima semana, aqui em Tatuí, estava começando, na verdade, a melhorar, a abrir algumas, né, algumas coisas começaram a voltar a abrir, mas nesta semana voltou tudo para trás de novo, vai ter que restringir novamente, algumas restrições mais rígidas para o distanciamento, devido ao avanço do vírus na nossa cidade. E eu quero abrir um parênteses aqui e pedir para que você, vamos obedecer, vamos estabelecer esses critérios, vamos colocar em prática esse distanciamento, evitar as saídas desnecessárias, quando precisar sair, se necessário sair, usar máscara, usar o álcool em gel, né, para que você possa tomar todos os cuidados possíveis e realmente evite de sair. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei que é difícil, às vezes é difícil nós ficarmos em casa, nós ficarmos quietinhos em casa, nós ficarmos ali sem sair, sem fazer nada. Eu sei que é difícil isso, tenho passado por isso também junto com vocês. Eu sei que é complicado, mas é necessário para que nós possamos sair do outro lado. É necessário para que nós possamos avançar. Então, queridos, com tudo isso que nós estamos vivendo, nós não estamos vendo o tempo passar. Não sei se você já percebeu, se você já prestou atenção, mas a gente já está no meio do ano. Já passou-se 6 meses, praticamente 6 meses. Estamos terminando o mês de junho, 6 meses se passaram. E parece que planejamento, aquilo que você fez para este ano, parece que não aconteceu nada, praticamente não aconteceu nada, ficou parado, ficou ali na prateleira esperando, né, tudo voltar. Então nós não estamos vendo o tempo passar. Nós ligamos, há 3 meses atrás, nós ligamos o nosso consciente no modo sobreviver, e nós não vemos a hora de tudo isso passar, e parece que estamos vivendo um dia após o outro, mas querendo sobreviver, com o nosso instinto de sobrevivência, de querer passar logo por tudo isso, de querer chegar do outro lado, né, com vitória, chegar do outro lado. Mas sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o instinto de sobrevivência nos faz entrar no comodismo, nos faz abortar todos os nossos sonhos, abortar todos os nossos projetos. E eu quero dizer para você que nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos continuar seguindo em frente. Nós precisamos ter o cuidado, nós não podemos deixar com que esta pandemia, ela nos pare no tempo.
fazer com que essa pandemia nos faz cair num comodismo. Agora está tudo melhor, agora está tudo online, agora eu posso fazer tudo de casa. Sabe, queridos, nós precisamos aproveitar o lado bom desta situação, mas também nós precisamos tomar cuidado com a parte ruim desta situação. Nós não podemos ficar parados no tempo, nós não podemos deixar este tempo como se fosse férias, deixar este tempo como se fosse algo que nós não vamos precisar, deixar este tempo simplesmente passar. Quando tudo passar, eu volto à minha vida com Deus. Quando tudo passar, eu acerto a minha vida. Quando tudo passar, eu dou continuidade. Precisamos tomar cuidado, porque há sim projetos que talvez precisam esperar este tempo passar. Mas a nossa vida com Deus, ela não pode parar. A nossa vida com Deus, ela precisa continuar. Nós precisamos seguir em frente na nossa vida com Deus. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção nisso. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele nos chama a atenção para que nós possamos continuar seguindo em frente, para que nós possamos continuar avançando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Provavelmente ele estava numa prisão domiciliar, ele já não tinha mais a liberdade como ele tinha que ficar praticamente no isolamento, num distanciamento social. Ele estava preso em uma casa, né? Ele não podia sair com soldados, né? Na porta desta casa. Paulo não podia sair, ele estava preso naquele lugar. Mas Paulo em nenhum momento deixou de avançar. Paulo em nenhum momento deixou com que aquelas circunstâncias o fizessem parar no tempo. Pelo contrário, ele aproveitou aquele momento para ele continuar. Ele aproveitou aquele momento para seguir em frente. E ele relata isso no capítulo 3 do livro de Filipenses, e eu quero ler com você do versículo 10 ao versículo 21. Quando Paulo está falando, ele está ali animando a igreja naquele lugar, a igreja de Filipos, a continuar. Ele está incentivando aos membros daquela igreja a avançar, a continuar na sua vida, a um propósito eterno, a buscar algo eterno. Capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo está dizendo assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, preste atenção neste texto, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Que o Senhor possa abrir os nossos corações nesta noite para entendermos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Queridos, Paulo aqui tinha um alvo, Paulo tinha um objetivo.
Ele tinha um lugar para chegar, ele estava ciente de onde ele queria chegar. Ele já sabia tudo que ele já tinha passado, ele já tinha vivido muitas coisas, mas Paulo não estava interessado no passado que ele viveu, mas ele estava interessado no futuro que estava por vir. Ele já estava de olho na próxima etapa, ele já estava de olho na próxima estação, ele já estava de olho aonde ele queria estar, que ele iria continuar avançando, não seria a prisão que o iria detê-lo, não seria aquela prisão que iria tirar ele de jogo, tirar ele de cena. Mas Paulo, ele diante das dificuldades, ele não ficava parado no lugar. Talvez ele não fisicamente, ele não podia sair da sua casa. Mas Paulo continuava a andar. Paulo continuava, de alguma forma, avançando para conquistar o prêmio final. Porque Paulo sabia que o seu final, o seu destino final, é a eternidade. Paulo tinha isso em mente, que a eternidade era onde ele queria chegar. E mesmo preso, Paulo escreveu diversas cartas para abençoar as igrejas naquela época, mas cartas essas que têm nos abençoado até os dias de hoje. Muitos dos textos dos livros do Novo Testamento que eu e você lemos, que foram escritos por Paulo, eles foram escritos enquanto Paulo estava preso, enquanto ele estava numa prisão. Então Paulo continuou avançando, porque a visão de Paulo, da onde ele queria chegar, fez com que ele escrevesse essas palavras, ele escrevesse esses textos bíblicos, para que eu e você pudéssemos ser abençoados hoje. Queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você, nós não podemos negligenciar e deixar simplesmente o tempo passar. Eu e você não podemos simplesmente deixar, vamos sobrevivendo. Quando tudo passar, a gente vê o que faz. Quando tudo passar, eu faço um planejamento. Quando tudo passar, vou ver o que aconteceu e o que vai acontecer, enfim. Não, eu e você, nós não podemos negligenciar este tempo. Nós temos que aproveitar as oportunidades para seguir em frente naquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer algo que Deus tem colocado no meu coração. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para a sua igreja. Deus tem algo novo para a nossa igreja. Deus tem algo novo para nós avançarmos, para nós experimentarmos. Mas eu e você não podemos negligenciar o tempo. Eu e você, mesmo estando no distanciamento, mesmo ficando nas nossas casas, eu e você precisamos aproveitar o tempo para avançar naquilo que Deus tem para nós. Então eu quero trazer para você nessa noite 3 passos em como nós podemos seguir em frente nesses tempos de pandemia. Em cima desse texto de Filipenses capítulo 3, eu quero destacar 3 coisas que nós podemos fazer para avançar, para seguir em frente, aprendendo com o apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu e você podemos fazer para seguir em frente é não perder o foco. Não perder o foco. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14 diz assim: não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Sabe, queridos, Paulo aqui, ele estava preso, como eu já disse, já citei anteriormente. Mas Paulo não perdeu o foco. Ele diz: eu esqueço-me do passado e eu olho para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Queridos, mesmo com batalhas que estamos enfrentando, seja na família, seja algum problema familiar, seja algum problema na saúde, seja nas finanças, eu e você, nós não podemos perder o foco de onde nós estamos indo, para onde nós vamos.
Eu e você não podemos perder o foco. Eu e você precisamos entender aonde nós queremos chegar. Nós precisamos ter esse entendimento de onde nós queremos chegar, qual o nosso foco, qual o nosso objetivo. Sabe, queridos, a primeira coisa que essa pandemia fez em nós é ligar o instinto de sobrevivência, de fazer tudo que está ao nosso alcance para sobreviver a este momento. Talvez alguns tiveram uma baixa temporária nas finanças. Talvez alguns tiveram alguns problemas de saúde. Talvez alguns tiveram alguns problemas na família. De alguma forma, você passou por alguma situação ou tem passado por alguma situação que te fez ligar o modo de sobrevivência, que te fez ligar este modo para você sobreviver a este momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não perca o foco daquilo que Deus te chamou. Não perca o foco da sua existência. Não deixe com que as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, não deixe com que as dificuldades que acontecem ao nosso redor te faça perder o foco da onde você vai, para onde você vai, de quem você é. Paulo estava escrevendo isso para os filipenses. Ele estava encorajando a igreja de Filipos a não perder o foco. Ele estava dizendo: olha, esqueçam-me do passado e olhe para o que está adiante. Paulo, ele estava preso, mas ele já não se importava mais, já não importava mais para ele o período que ele tinha passado ou o período que ele estava na prisão. Porque Paulo já estava concentrado na próxima etapa que ele iria viver. Paulo já estava pensando no que estava a vir adiante. Paulo já estava pensando lá na frente. Paulo já estava pensando aonde ele queria chegar e como ele ia chegar neste lugar. Paulo já estava se preparando para algo novo que iria acontecer na sua vida. Sabe, querido, se eu e você queremos viver a próxima estação em Deus, se eu e você queremos viver algo novo em Deus, algo que Deus está para liberar para a igreja, eu e você precisamos hoje começar a olhar para frente, começar a ter um foco, a não perder o nosso foco. Nós não podemos deixar com que esta pandemia faça-nos perder o foco. Nós temos um caminho a percorrer, nós temos um caminho a chegar, um lugar a chegar, e nós não podemos perder o foco no meio dessa estação. Seguir em frente não é parar nas batalhas que porventura nós perdemos. Seguir em frente não é ficar preso nas circunstâncias. Seguir em frente é nós nos mantermos firmes no propósito de Deus. Seja as dificuldades, seja as circunstâncias, seja o que estiver acontecendo na nossa vida, na nossa família, nós precisamos continuar seguindo em frente, mantendo o foco de onde nós queremos chegar, mantendo o foco de onde nós precisamos ir. Sabe, queridos, o nosso foco não pode ser apenas nas batalhas que enfrentamos. O nosso foco não pode ser nas circunstâncias que nós estamos passando. O nosso foco não pode ser apenas nas coisas naturais, mas o nosso foco precisa ser a eternidade. Eu e você precisamos pensar na eternidade. O que nós fazemos hoje precisa ter como foco a eternidade. O que eu e você fazemos hoje, as nossas atitudes, precisa ter como foco a eternidade em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo a seguir em frente é manter o foco, é saber aonde nós queremos chegar. Se você quer chegar na eternidade, você precisa manter o foco naquilo que é eterno. Você precisa manter o foco em Jesus Cristo, naquilo que é eterno. A segunda coisa, nós precisamos aprender com maturidade. Estamos vivendo num tempo único, onde nós precisamos aprender, mas com maturidade. Não podemos ser aqui como crianças, não podemos ser aqui birrentos, achar que as coisas só acontecem com a gente, achar que se fazer de coitadinho. Não, nós precisamos aprender com maturidade, passar por este tempo com maturidade.
Desde o ano passado, vemos falando e ouvindo a voz de Deus, e Deus trabalhando no nosso coração para sermos maduros. Talvez o objetivo de Deus dessa maturidade era justamente para nos preparar para passar por este momento que estamos passando. E nós precisamos aprender com o que está acontecendo. Olha o que Paulo fala no versículo 15 e versículo 16 do capítulo 3. Ele fala: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Mas, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com a que já alcançamos. Queridos, o que eu quero trazer com isso? Aprender com maturidade, o que significa isso? Que nós devemos prosseguir neste tempo de uma maneira coerente com aquilo que nós já alcançamos em Deus. Deus já te deu uma bagagem para que você possa passar por este tempo. Lembra quando Jesus fala que o fardo dele é suave? A própria Bíblia nos fala que nós não passamos por provações que nós não possamos suportar. Queridos, o momento que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos viver ele de acordo coerente com aquilo que nós já aprendemos. Nós não podemos nos esquecer daquilo que aprendemos. Quando Paulo fala, esqueçam-me que das coisas do passado, ele está falando, olha, eu esqueço da vida de pecado, eu esqueço daquilo que eu errei. Mas ele não está falando de esquecer aquilo que você aprendeu, aquilo que o Espírito Santo te ensinou. Se nós queremos passar este tempo com maturidade, aprender com maturidade, porque realmente não é fácil ficar em casa, não é fácil usar a máscara. Realmente a máscara, ela atrapalha um pouco às vezes. Realmente é ruim. No começo você se sente sufocado com aquela máscara. Ela machuca aqui, às vezes em volta da orelha. Enfim, parece horrível de usar. Mas eu e você precisamos ter maturidade para isso. E muitas vezes nós não temos maturidade. Muitas vezes nós achamos que é só nós. Eu não vou usar isso aqui não. Eu não tenho problema disso aqui não. Se pegar que perde. Se morrer que morra. Sabe, queridos, aprender com maturidade é entender que Deus já nos deu uma bagagem. Temos que ser coerentes com aquilo que já aprendemos em Deus. Mas também é continuar avançando e não ficar preso em detalhes, não ficar preso não ficar preso no nosso egoísmo. Nós não podemos deixar o nosso egocentrismo tomar conta de nós. O que é isso, pastor? Como assim? Sabe, querido, se tem uma coisa que essa pandemia tem revelado, é quem nós verdadeiramente somos. Tem revelado o nosso coração e o nosso caráter. Essa pandemia pode estar mexendo com muita coisa, mas o que ela mais está revelando é o meu e o seu caráter, é o meu e o seu coração diante de tudo que está acontecendo. Mas nós não podemos esquecer o que o Espírito Santo já trabalhou no nosso coração. Nós não podemos esquecer o que o Espírito Santo já tem trabalhado no nosso caráter. Nós não podemos deixar vir à tona aquilo que nós deixamos para trás. Nós não podemos trazer à tona aquilo que nós já entregamos no passado, aquilo que nós já entregamos a Jesus. Nós precisamos viver essa novidade de vida, aprender com o momento, mas sem deixar com que os traços do nosso caráter que já foram mudados voltar à tona. Nós precisamos continuar avançando. É tempo de continuar aprendendo, aprender com maturidade. De uma maneira prática falando, é mesmo dentro do pior cenário que nós poderíamos estar. Porque talvez a situação que você esteja vivendo é o pior cenário para você. Mas mesmo dentro deste pior cenário, nós precisamos entender que nós precisamos liberar perdão e pedir perdão. Que isso ainda continua, sendo algo precioso para nós. De liberar perdão e também pedir perdão.
de amar, mesmo que seja à distância, de respeitar os limites que estão sendo colocados, respeitar o distanciamento, mas continuar amando, seja através de uma videochamada, de um telefonema para ouvir a voz, para ver, né, que o abraço seja de uma maneira visual, que você consiga ver a pessoa pelo outro lado da tela. Aprender com maturidade é ser um agente de milagre na vida de alguém. É você continuar abençoando alguém de alguma forma prática. É procurar o bem-estar do outro antes de pensar em você. Sabe, queridos, essa pandemia tem muito mais a ver com o outro do que com nós mesmos. Preste atenção, quando você usa máscara, você acha que você está usando para se proteger. E muitas pessoas até falam, não, eu não vou usar máscara porque não tem problema com isso. Mas deixa eu falar, realmente sim, você está usando a máscara para se proteger. Mas o principal objetivo da máscara não é apenas para você se proteger. O principal objetivo é para que você proteja o outro, para não receber algo de você. Quando você usa a máscara, você está abençoando a vida do outro, você está amando a vida do outro, para que não saia gotículas, né, da sua fala, ou quando você espirrar para o próximo. Então, usar a máscara tem mais a ver com o outro do que com você. Então, quando você não está usando a máscara, quando você está perto de alguém e não usa, você não está, de uma maneira prática, você não está demonstrando amor. Porque a máscara, ela te protege sim, mas ela também protege o outro. Faz com que o outro seja abençoado por você. Quando você usa o álcool em gel, você não está apenas se protegendo para você não pegar, mas você também está passando o álcool para que o outro não pegue o vírus de você. Sabe, queridos, esta pandemia tem mais a ver com o outro. Por que você precisa ficar num distanciamento? É porque o outro está contaminado? Não, é porque você, né, se estiver ou não, fique distante do outro para que você não possa passar nada para outra pessoa. Por isso o pedido do distanciamento, de ficar em casa, sair somente quando necessário e se realmente precisar. Então essa pandemia, ela tem mais a ver com o outro do que com nós mesmos. Então talvez o que Deus quer ensinar é assim, olha, nós não podemos ser egoístas, precisamos aprender com maturidade e entender que o mundo não gira só para nós, mas que nós precisamos continuar amando o próximo como a nós mesmos, porque este é o mandamento que o Senhor nos dá. Quando aprendemos com maturidade, entendemos que as nossas vontades e os nossos desejos não são mais importantes do que o bem do próximo, do que amar ao próximo. Amar ao próximo, querer o bem do próximo, fala mais alto do que as nossas vontades. Se isso ainda não tem sido real na sua vida, nesses dias, quero te convidar a entender, a aprender com maturidade e entender que a sua vontade vem depois da vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que nós amemos a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas em segundo lugar, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Aprenda com maturidade. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite é: abra a sua visão. Abra a sua visão. Sabe, queridos, neste tempo de pandemia, às vezes nós ficamos focados somente nos nossos problemas, somente nas nossas dificuldades, porque ela não está tendo emprego, porque ela está tendo uma baixa financeira, por causa da saúde. Às vezes nós ficamos preocupados, nós enxergamos apenas aquilo que nós estamos passando. Mas eu quero dizer com muito amor para você nessa noite, se você quer seguir em frente, você precisa abrir a sua visão, você precisa olhar além, você precisa visualizar algo além daquilo que você está enxergando momentaneamente. Você precisa olhar por cima da situação. Você precisa ter abrir a sua visão, abrir o seu entendimento. Olha uma coisa que interessante que Paulo fala no capítulo 3, versículo 20 e 21. Você vai perceber aqui que é um negócio doido. É uma coisa que parece que naturalmente
Ou parece algo, é muito espiritual isso, pastor, mas não, vamos ler o texto, e eu quero trabalhar um pouquinho com vocês nessa noite. Versículo 20 e o versículo 21 diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Sabe, querido, seguir em frente, é necessário abrir a nossa visão. Porque talvez você esteja focado no seu problema. Talvez você esteja achando que o seu problema é o maior de todos. Talvez você não está conseguindo avançar, porque você está preso ali naquilo que você está vivendo, ou você está preso no pecado, ou você está preso em alguma amargura, ou você vai ficar preso nas circunstâncias, você vai ficar preso, às vezes você está preso pelo passado, mas lá atrás não acontecia isso, olha o que essa pandemia está fazendo. Sabe, queridos, nós precisamos olhar para frente, abrir a nossa visão. Nós temos uma cidadania que vem do céu. Olha o que o texto fala no versículo 20, nós temos uma cidadania que vem do céu, que aguarda a volta de Cristo, e que em breve Deus irá transformar o nosso corpo mortal num corpo glorioso. Eu quero destacar esta palavra aqui, cidadania. E olha que doideira, Paulo está falando que eu e você temos uma cidadania que vem do céu. Ou melhor, aqueles que creem em Cristo têm uma cidadania que vem do céu. E que em breve Deus transformará o nosso corpo carnal num corpo glorioso. É doideira ou não é? Pensar nessas coisas. Mas a nossa visão precisa ser aberta para isso, porque quando nós entendemos isso, nós estamos entendendo a eternidade. E o fato que eu e você, muitas vezes, nós não entendemos isso, porque nós estamos com a nossa visão focada no momento, focada naquilo que estamos vivendo, focado no nosso problema. Mas, queridos, nós precisamos focar os nossos olhos, abrir a nossa visão e como eu já disse, focar no nosso fim em Deus, mas abrir a nossa visão para aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é uma cidadania que não é de um outro país, é uma cidadania que não tem a ver com nenhum país desta terra, mas é uma cidadania que vem dos céus. Deixa eu te explicar um pouco melhor. A cidadania de uma pessoa, é quando nós temos o mesmo direito de um cidadão que mora naquele lugar. Por exemplo, se você tem uma cidadania italiana, mesmo sendo brasileiro, se você tem uma cidadania italiana, você tem o mesmo direito que um cidadão italiano. Você pode tirar o passaporte italiano, você pode ter alguns benefícios italianos, porque você tem a cidadania italiana. Se você vem de uma origem de família italiana, mesmo nascendo do Brasil, até a terceira geração, você pode tirar a sua cidadania e você tem direitos, os mesmos direitos que um cidadão italiano tem na Itália, você tem os direitos, porque você tem uma cidadania italiana. Entendendo isso, o que eu quero trazer? Paulo está dizendo que nós temos a cidadania nos céus. O que isso significa, queridos? Que eu e você temos os mesmos direitos. Claro, aqui eu estou exemplificando apenas, mas eu e você temos o mesmo direito daquilo que acontece no céu, porque é nossa cidadania, porque eu e você fazemos parte disso. E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo pode estar em crise, o mundo pode ter parado,
mas os céus não estão em crise. Os céus continuam se movendo em adoração. Os céus continuam se movendo. A glória de Deus continua se movendo. Deus não está em crise. Os céus não estão em crise. Se os céus não estão em crise, eu e você podemos passar por essa crise natural, essa crise aqui na terra, porque eu e você temos acesso aos céus, porque eu e você temos direito, através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, eu e você temos direito à cidadania dos céus. Então as bênçãos, aquilo que acontece nos céus, pode acontecer na nossa vida aqui na terra, porque eu e você temos esse direito. Eu e você somos cidadãos dos céus. A nossa vida aqui nesta terra é temporária. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão, porque o que Deus tem para nós é muito mais do que o que nós estamos vivendo aqui nesta terra. O que Deus tem para nós é muito mais do que eu e você estamos vivendo neste momento. Precisamos abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento. Os céus não estão em crise. Os céus não parou neste tempo. E eu quero concluir dizendo que a pandemia veio para criar um caos na saúde. Milhares de pessoas já morreram por causa deste vírus. Milhares de pessoas estão infectadas por este vírus. Assim também como milhares de pessoas já foram curadas por este vírus. Mas a pandemia veio para criar um caos, um colapso nos sistemas de saúde, não só do Brasil, não só da nossa cidade, mas em todas as nações. A pandemia veio para criar um caos na economia. A pandemia veio para criar um caos nas famílias. A pandemia veio para parar o mundo, para tentar parar a igreja. Mas eu quero dizer, queridos, que esta pandemia não vai nos parar. Esta pandemia não pode nos parar. Nós precisamos continuar seguindo em frente. Nós precisamos continuar seguindo em frente. Uma batalha não determina o nosso fim. Perder uma batalha não determina o nosso fim. Nós precisamos continuar a avançar, porque o nosso fim é em Cristo Jesus, que já venceu todas as coisas. O final nós já sabemos quem é o vencedor. Desculpe se você é daqueles que não gosta de um filme que você não gosta de saber o final. Mas esse final já está escrito. O final dessa história já está escrito. E o final dessa história diz que Jesus Cristo já venceu. Que Jesus Cristo reinará de uma vez por todas. Que Jesus Cristo virá para buscar a sua noiva. E viverá eternamente, reinando eternamente na sua glória. E que aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador poderão estar na eternidade diante dEle, vivendo na glória com Cristo Jesus. Este final já está escrito. Uma batalha não pode nos parar. Uma batalha não pode definir aonde nós estamos. Uma batalha não pode simplesmente parar com tudo que nós temos aprendido até agora. Uma batalha, por mais difícil que ela seja, não nos pode impedir de avançar. Temos que continuar avançando, seguindo em frente, avançando na nossa caminhada, tendo como Cristo Jesus o nosso alvo, tendo a eternidade como nosso alvo. E para seguir em frente, nós precisamos manter o foco, saber para onde estamos indo, a direção que estamos tomando, aprender com maturidade, porque não vai ser fácil passar esses dias, não tem sido fácil passar esses dias de pandemia, mas precisamos aprender com maturidade. Deus quer nos ensinar a amar o próximo. Deus quer nos ensinar que os nossos desejos e as nossas vontades, elas ficam em segundo plano, quando nós amamos o próximo. E nós precisamos ter uma nova visão, uma nova expectativa daquilo que vai acontecer em Deus. Saber que nós temos a cidadania dos céus, e que o céu não parou, e o céu não está em crise.
E antes de nós orarmos, eu quero encerrar, eu quero concluir com essa pequena ilustração no momento que estamos vivendo, fazendo uma comparação com o momento que estamos vivendo. Eu quero comparar este momento que nós estamos vivendo como uma viagem de carro por uma estrada cheia de neblina. Por exemplo, quando você quer ir para São Paulo, que você entra ali na rodovia Castelo Branco, você sabe que se você continuar nessa rodovia, o seu destino final vai ser a cidade de São Paulo. Você sabe que estando nessa rodovia, você vai chegar na cidade de São Paulo. Mas no meio do caminho, pode ter uma neblina ou aquela cerração, onde você não consegue ver o que está adiante. Você não consegue ver nada mais além do que 5 ou 10 metros, no máximo, na sua frente. E aí você continua a estrada, mesmo não enxergando lá na frente. Você continua naquela estrada, porque você sabe que aquele caminho que você está, que aquela estrada que você está, vai te levar para o destino final daquela sua viagem. Você talvez muda algumas estratégias para dirigir. Se você está à noite, você acende a luz baixa, você reduz um pouco a velocidade, mas você continua caminhando. E uma regra bem simples, quem é motorista, quem dirige em estrada sabe disso, que uma regra bem simples, que em dias de cerração, de neblina, você não pode parar no acostamento, mesmo que você esteja usando mesmo que o pisca-alerta esteja ligado. Uma regra bem simples, em dias de nevoeiro, de neblina, você não para no acostamento, porque em uma neblina, quando você para no acostamento, as chances de um acidente é muito maior. Mas você continua naquela estrada, porque você sabe que aquela estrada vai te levar para o destino final. Queridos, esta pandemia tem sido mais ou menos assim. Nós não conseguimos ver os próximos dias. São dias de incertezas. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer. Mas se nós estivermos no caminho, e este caminho se chama Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estivermos neste caminho que se chama Jesus Cristo, nós sabemos que o destino final deste caminho será viver a eternidade com Cristo Jesus. Nós podemos não enxergar os próximos dias, por causa da neblina das finanças, por causa da neblina da saúde, por causa da neblina na nossa família. Nós podemos não enxergar os próximos meses, podemos talvez ter algumas baixas, mas nós sabemos que se nós continuarmos seguindo o caminho, nós vamos chegar no nosso destino final. E a única coisa que nós não podemos fazer é ficar parado, porque ficar parado traz acidentes. Ficar parado nos esfria na fé. Ficar parado faz com que nós pecamos. Acidentes que vão acontecendo na nossa vida. Queremos cantar esta canção com você, e depois eu quero voltar e orar pela sua vida, entendendo que eu e você, nós precisamos continuar seguindo em frente. Nós precisamos continuar caminhando no caminho que se chama Jesus Cristo, avançando neste caminho, não perdendo o foco, aprendendo com maturidade, mas abrindo a nossa visão, porque Jesus quer nos levar para a eternidade. Vamos cantar esta canção, depois eu quero orar com você. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes do passado e os teus olhos vejo o futuro.
nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu quero orar com você nessa noite, para que o seu alvo seja Cristo, para que você continue seguindo em frente, naquilo que Deus tem para a sua vida, no seu chamado, na sua vida. Senhor Jesus, nós oramos. Eu oro, Senhor, por cada um que está nos assistindo nesta noite. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça possa alcançar a cada vida que está nos assistindo nesta noite. Senhor, eu oro, Senhor, para que cada um agora, Senhor, possa seguir em frente no seu chamado, possa seguir em frente, Senhor. Pai, seguir em frente, vivendo uma vida contigo, Senhor, não perdendo o foco, aprendendo com maturidade, Senhor, e ampliando a visão, abrindo, Senhor, a visão, enxergando muito mais, Senhor, do que apenas uma dificuldade, enxergando, Senhor, a solução, enxergando, Senhor, a resolução, Senhor, dos problemas. Pai, uma nova visão, um novo entendimento. Que possamos, Senhor, continuar avançando naquilo que o Senhor nos chamou. Sabemos que o Senhor tem coisas novas, sabemos que o Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, continuar andando neste caminho, no caminho que é a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo. Queremos continuar neste caminho porque sabemos que o destino final deste caminho se chama eternidade com Ele na glória, desfrutando do seu reinado e da sua herança. Nos leva, Senhor, a prosseguir em frente. Não nos deixa parar. Não nos deixa parar, Senhor. Não nos deixa parar. Não nos deixa, Senhor, separados pelo pecado. Não nos deixa separados pelo passado. Não nos deixa separados, Senhor, pelas circunstâncias. Não nos deixa, Senhor, separados pelos problemas. Mas nós queremos avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é
Deus te abençoe. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que você possa continuar seguindo em frente. A vida não para. Os projetos não podem parar. A sua vida com Deus não pode parar. Ela precisa continuar, mesmo em meio às dificuldades. Não fique apenas no instinto da sobrevivência, mas comece a semear, para que você possa desfrutar do próximo passo, para que você possa desfrutar das coisas novas que estão por vir, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus te abençoe. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.